Noite, eu te agradeço por esse tempo, pelo que nós temos aprendido. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida do Maurício, venha abençoar a vida de cada um que está aqui, aqueles que ainda estão chegando. Nós pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor fale aos corações e que o Senhor desperte, meu Deus, cada um que está aqui. Nos abençoe, meu Deus, abra a nossa visão, que nossos corações possam estar abertos também para receber a Tua palavra, meu Deus. Que haja frutos, meu Deus, que haja uma transformação na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar, na forma de agir, meu Deus, para a glória e para a honra do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. Vamos lá. Antes da gente começar com a ministração, eu queria passar mais um vídeo para vocês que me inspira muito e que talvez alguns de vocês já conheçam esse trabalho e que serve como um exemplo para nós seguirmos esse tipo de ministério de transformação comunitária. Queria pedir para o Vinícius, se puder apagar a luz ali, faz favor, só para o pessoal ver o vídeo melhor. Hechos por la basura. Mi idea sería, sin la música, sería temporero. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. No tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Vocês acreditam que dá para fazer uma orquestra num lixão, com instrumentos recicláveis e com crianças pobres? O que é possível, né? Para aquele que acredita
no potencial do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, potencial do ser humano, mesmo nas condições mais difíceis, mais degradadas, quando nós acreditamos, né, que é possível a mudança. Então, acho que é um exemplo que nos inspira a continuar batalhando e crendo na possibilidade de transformação. Ontem, a gente falou, só um minutinho, falamos, do que nós falamos ontem? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que vocês lembram. Falamos do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus, é a vontade de Deus. O que mais? Reino de Deus, chave interpretativa das Escrituras. O que mais? Que você não vai esquecer. Isso. Todas as áreas da vida. O que mais? Falamos da tríade bíblico-teológica. Vocês lembram? Quais são? Qual que é? Isso, criação, queda e redenção. Mais alguma coisa chamou a sua atenção? Tranquilo? A gente vai dar continuidade hoje, vamos fazer uma revisão, falar de igreja. A gente está falando de igreja, instrumento de transformação e de justiça social, estamos falando da integralidade da missão, estamos falando de uma igreja relevante, uma igreja transformadora, falamos do reino de Deus como chave interpretativa das Escrituras e falamos de missão integral como Missio Dei. O que significa Missio Dei? Deus em missão, ou missão de Deus, não há outra missão possível, que quando o reino de Deus chega, há transformação. Amém? E que essa transformação é total, porque Deus está fazendo o que mesmo na história? Redimindo todas as coisas consigo mesmo. Esse é o projeto missionário, o projeto missiológico da igreja. Sermos agentes de cooperação com a obra de redenção de todas as coisas. Quando entendemos o reino de Deus, entendemos a Missio Dei, entendemos a integralidade da missão, entendemos também que evangelismo e ação social são aspectos indissociáveis do mesmo agir redentor de Deus. Então, a dicotomia evangelismo e ação social, embora essas sejam duas coisas qualitativamente diferentes, elas fazem parte desse mesmo agir redentor de Deus na história. A dicotomia que separa o evangelismo da ação social é a mesma dicotomia sagrado-profano, que é a mesma dicotomia fé e obras, que é a mesma dicotomia clero e laicato, que não deveria ser aquilo que orienta a nossa ação e a nossa missiologia, porque é uma maneira ocidental de pensar, não é a maneira bíblica que é integral, que é holística, que é total. Tá? Então, quando a gente entende o reino de Deus, entende Missio Dei, entendemos também que evangelismo e ação social são aspectos indissociáveis do agir redentor de Deus. Isso foi representado bem no Pacto de Lausanne. Quem conhece o Pacto de Lausanne? 1974, reuniu 5 mil líderes cristãos do mundo todo. Depois teve em 1989 Lausanne II, que foi em Manila, nas Filipinas. Eu tive o privilégio de estar em 2010, na Cidade do Cabo, na África do Sul, foi Lausanne III. E é de Lausanne, do documento de Lausanne, a famosa frase, né? O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Tá? Então representa mais ou menos essa visão de que o evangelismo deve vir acompanhado da ação social, a ação social acompanhar o evangelismo, ambos como aspectos indissociáveis do agir redentor de Deus, e ambos compondo a missão da igreja. É tarefa da igreja fazer isso. O serviço incondicional e a proclamação. Demonstração acompanhando a proclamação, e a proclamação acompanhando a demonstração. Não basta só o discurso. A igreja é chamada a servir aos homens em nome de Deus. Vamos lá, agora vou pedir a atenção de vocês para a gente aprofundar um pouco esse conceito e, se for necessário, nós quebrarmos alguns paradigmas que têm orientado a visão da igreja em geral, no Brasil, na América Latina.
Perguntar para vocês, existe hoje uma cultura mais ou menos dominante no mundo? Uma cultura hegemônica que dita comportamentos, regras e condutas e moda? Qual seria essa cultura? Os mineiros são quietinhos, né? Se fosse no Rio de Janeiro, o pessoal já estava até brigando para descobrir qual que era a cultura. Isso. Tá, tudo bem. Essa é um dos componentes dessa cultura. Mas seria da onde que viria essa cultura? Isso mesmo. Como que ela se manifesta nos nossos dias? Estou aqui usando uma calça jeans, né? Tá todo mundo aí com o iPhone, alguns, né? A gente, se quiser ver um filme bom, ele vai estar em inglês. A gente lancha no McDonald's. Na verdade, a gente vê influências da cultura americana sobre todas as demais culturas. Era uma cultura predominante. Muito bem. Qual era a cultura predominante na época do Novo Testamento? Grega. Havia uma dominação, a cultura greco-romana, vou dizer assim, né? Havia uma dominação militar romana, mas o modo de pensar, a cultura dominante era grega. Tanto que o original do Novo Testamento foi escrito em que língua? No grego. Se fosse hoje, seria em qual língua? No inglês, para ter uma amplitude maior. E o que caracteriza, quais são alguns dos elementos fundamentais da cultura grega, ou da cosmovisão grega, da visão de mundo grega, da concepção de mundo grega? Como que os gregos concebiam a vida? Alguém sabe? Alguém já estudou isso? A estrutura de pensamento grego era uma estrutura de pensamento que a gente chama de dual ou dicotômico. Então é como eu falei ontem dos óculos, né, que a gente usa para compreender a verdade, para enxergar o mundo. O grego, quando ele olha para a vida e ele olha para o mundo, e ele vai dar sentido a esse mundo, porque nós estamos sempre fazendo isso, como seres humanos, ele usa esses óculos que vão conferindo essa dualidade ao mundo. Então, para o grego, tudo que é espiritual, tudo que é etéreo, é santo, é sagrado. E tudo que é físico, material, é profano, é maldito. Para o grego, a matéria é má por ser matéria. Ok? Isso é bíblico? Agora os mineiros vão ter que falar. Isso é bíblico? Não é bíblico? O que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o nosso corpo? Templo do Espírito Santo, né? Quando Deus vem a nosso encontro para nos salvar, Ele encarnou. E esse é o grande diferencial da fé cristã, né? Deus encarnou e Ele morreu e ressuscitou em carne. A gente esquece que Jesus está vivo em carne. Ele tem corpo. Tá? Então, na visão hebraica, o hebreu ele já tinha uma visão diferente. O hebreu já valorizava a concretude e a totalidade da vida. Então, enquanto o grego vai ter uma tendência a abstrair, o hebreu vai olhar o caráter integral e holístico das coisas. O grego vai dizer, quando ele vai falar de Deus, ele vai dizer: Deus é onipresente, Deus é onisciente. Ele vai abstrair. O hebreu vai dizer: Deus é o meu castelo forte. Deus é a minha rocha, a minha fortaleza. Ele vai pegar elementos da concretude da vida para definir quem Deus é. Então, o hebreu tem essa visão mais holística, o grego tem a visão dual. Certo? Muito bem. A maneira de pensar, assim como hoje a cultura americana influencia a nossa maneira de pensar, o consumismo, o capitalismo, tudo isso, né? Naquela época, os gregos, a visão de mundo grega influenciava a maneira das pessoas pensarem.
O que acontece quando chega? Você tem uma mentalidade dual, grega, e aí chega o evangelho. Tá? Aconteceu o que eles chamam de teísmo de síntese. O que é teísmo de síntese? Um teísmo, uma maneira de entender a vida, junta com outra e forma uma terceira coisa, mas que não é bem o evangelho. É uma outra coisa que misturou com a cultura, exatamente como a gente tem hoje. Algumas teologias, a teologia da prosperidade, algumas maneiras, né? Algumas manifestações nas igrejas que não é o evangelho de fato. É muito mais a cultura, a maneira da cultura ver e pensar. Estão entendendo até aí? Então o que acontece quando junta evangelho e dualismo grego? Deus se relaciona. Vocês conseguem enxergar? Tranquilo? Deus se relaciona com aquilo que nós convencionamos chamar de sagrado, que é uma parte da verdade, uma parte da realidade e uma parte do mundo criado. E tem toda uma outra vastidão da criação que está na esfera do profano ou do secular. Diga. Secular é uma palavrinha bem infeliz, né? Às vezes o pessoal vem falar assim comigo: ó, Maurício, na minha vida cristã eu faço tal coisa, e na minha vida secular eu faço outra coisa. Eu falei: você tem duas vidas? Como é que é isso? Como é que pode o cara ter uma vida cristã e uma vida secular? Não existe isso. Não existe vida secular para o cristão. Esse é um dualismo grego. O cristão, ele tem vida total na presença de Deus. Tudo que ele faz tem que ser para a glória de Deus. Não existe isso. Isso é grego. Os gregos concebiam a vida dessa forma dual. E interessante que nasce então o chamado gnosticismo evangélico, aonde Deus está interessado em algumas disciplinas, em algumas áreas da vida. O que são? A moral, a graça, a fé, a ética, missões, a teologia, o evangelismo, o discipulado, os devocionais, as disciplinas espirituais, a guerra espiritual. Alguém aqui vai dizer que essas coisas aqui não são coisas de Deus? Ou que Deus está interessado? É isso que a gente muitas vezes é ensinado. Deus está interessado em todos esses negócios aqui, né? No evangelismo, na guerra espiritual, na batalha espiritual. São coisas relacionadas ao domínio do sagrado. Mas tem toda uma gama de outras coisas que estão no domínio do profano ou do secular. E aqui entra o trabalho, a razão, os negócios, a política, a ciência, a economia, a mídia, as artes, os ministérios em suprimento às necessidades físicas, a justiça social. São os dias da semana. Aqui é o domingo, né? É o dia de Deus. Aqui são os dias da semana, a segunda, sexta e sábado. Então, veja só, trabalho, né? A maioria dos cristãos não consegue ter uma ética cristã para o seu trabalho. O trabalho ou é uma maldição a ser suportada, ou não é? Ou ele está lá para evangelizar os colegas, o ganha-pão dele, mas não é, a ação dele no trabalho não tem relação direta com a própria sinalização do reino de Deus. Ele não consegue fazer esse link. Porque nos falta uma teologia vocacional, nos falta um conhecimento mais aprofundado do nosso papel, das Escrituras, né? E aí o jovem que às vezes cresceu a vida toda na igreja, quando ele chega na universidade, o que acontece com ele? Ele desvia. Por quê? Ele não aguenta viver em dois mundos que não conversam. Um mundo não conversa com o outro. O mundo eclesiástico, o mundo do sagrado, com o mundo do trabalho, o mundo do profano. Vocês sabem a palavra hebraica para trabalho? Avad, diga avad. Trabalho em hebraico. E qual é a palavra hebraica para adoração? É a mesma palavra.
Na concepção de mundo hebraica, trabalhar é adorar. E aí faz todo sentido 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O agricultor que planta a semente, ele planta para a glória de Deus. Ele colhe para a glória de Deus. É um ato santo. Se Deus mandar você limpar esse chão, faça para a glória dele. E se você for fiel no teu chamado de limpar esse chão, você vai ter 100% do teu galardão. Mais vale um gari consagrado do que um missionário ou pastor que prega para as multidões não consagrado. Todas as ações, todas as profissões são para a glória de Deus. Todas as atividades humanas podem ser para a glória de Deus. Eu posso limpar um chão de uma forma consagrada e posso pregar para uma multidão de uma forma não consagrada. Mas nós separamos atividades santas das atividades mundanas ou profanas. Qual que é a palavra latina para trabalho? Tripalium. Trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. A visão latina de trabalho é totalmente diferente da visão hebraica de trabalho. Por quê? A gente tem essa visão dual. Trabalho está na esfera do profano ou do secular. Razão. Vocês já viram aquela coisa? Não pense muito não, só creia. Viu isso? Não pode pensar muito não. O cara começa a pensar e já anda ali no precipício da queda, né? Da heresia. Como que eu posso dizer para alguém não pensar, gente? Porque se ele pensar, ele corre o risco de ver que a fé dele é uma furada. Pensa só. Pensa. Pensa se vale a pena abraçar uma fé que está mandando eu não pensar. Quando Deus me manda amá-lo de todo o coração, alma, força e entendimento. Tá? Razão. O que a Bíblia fala sobre os crentes de Bereia? Vocês conhecem esse texto, né? Como que a Bíblia chama os crentes de Bereia? Os bereanos. Falem. Mais nobres. Mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Paulo pregou. Espera aí, vem cá, Paulo. Deixa eu ver se é assim mesmo. Deixa eu conferir nas escrituras. Era Paulo, tá? Não era o Maurício, não, falando. Espera aí, Paulo. Eles não eram rebeldes por causa disso. Eles eram mais nobres. Eles inquiriam. A fé cristã não tem medo da inquirição. Se a gente temesse a inquirição, era assinar o nosso atestado de fragilidade, a fragilidade da nossa fé. O cristão não tem medo da inquirição. Se a fé é a verdade, por que eu vou ter medo da inquirição? Se o cristianismo é a verdade, por que eu vou ter medo da inquirição? Científica, argumentativa, não posso. Tá? Então, a razão. Negócios, né? Sempre foi visto com desconfiança, como uma atividade pecaminosa, o cara querer ter uma empresa, ter lucro, enfim. Política, então, essa é do diabo mesmo, essa já foi demonizada mesmo, né? Não tem jeito. Quando alguns dos melhores políticos do mundo, não sei se vocês sabiam disso, eram cristãos, que promoveram mudanças profundas. Eu posso citar William Wilberforce na Inglaterra, a abolição da escravatura, posso citar Abraham Lincoln nos Estados Unidos e outros, né? A política é um dos domínios sociais que Deus estabeleceu e que tem que ser redimido como todos os outros. Tá? Ciência, tem algum cientista aqui, alguém que gosta de estudar, fazer pesquisa científica, produzir conhecimento? Tem algum aqui? Não? É uma pena que a gente precisa de cientistas, sabia? Produzindo conhecimento à luz da revelação. A maioria de nós acha que a ciência é uma área neutra. É mais ou menos como se a ciência estivesse lá, no canto, para ser descoberta. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe ciência neutra.
Cientistas sabem disso. Toda ciência nasce a partir de uma pressuposição, de uma visão de mundo. Portanto, toda ciência, todo conhecimento, ele é produzido primeiramente em fé. Nós podemos produzir conhecimento a partir da nossa visão de mundo, da nossa fé. Tá? Ciência não é uma área neutra. Algumas das melhores universidades do mundo nasceram de avivamentos. Sabia disso? Vinha o avivamento, as pessoas se convertiam, havia manifestações sobrenaturais de Deus, Deus vinha estar com eles, aí eles pensavam, bom, agora nós temos que abrir uma universidade, temos que discipular a nação, temos que produzir conhecimento redimido. Você vai em Harvard, está escrito lá, eu já fui lá, em Massachusetts, está escrito lá, entre aqui e adquira o conhecimento. Ah, não. Entre aqui e adquira a sabedoria. Está falando de sabedoria de Deus, está usando um texto da Bíblia. Princeton e outras universidades. Produção de ciência, produção de conhecimento, para que o reino de Deus se estabelecesse. Essa era a visão original dessas universidades, que hoje se secularizaram. Tá? Economia, mídia, artes, vou falar das artistas, né? Tem algum artista aqui? Músico, cantor, compositor, né? A arte é a mesma coisa. Às vezes o cara é artista, tem um dom maravilhoso que Deus deu para ele se converte, ele tem que parar de exercer a arte. Ou então só pode fazer arte sacra. Já viu isso? Só pode música de adoração. Quadro, só pode pintar quadro que tem uma cruz, ou que tem um versículo bíblico. Gente, não, isso é mente grega. Isso é dualismo grego. A arte existe para expressar a beleza da criação. Deus é o belo, o supremo, a suprema beleza. O artista existe para isso. Os ministérios físicos ou a justiça social, né? Ah, bom, nós temos que fazer obra social, mas não é tão de Deus assim, não. Né? De Deus mesmo é evangelizar, pregar, né? É orar. A ação social é mais ou menos de Deus. Né? A gente tem essa hierarquia que isso é grego, isso não é bíblico. Quer ver como eu mostro isso para vocês? Lá em Atos 6, a igreja primitiva tinha eu estou na escola Martírios, né? Eu gosto desse nome, falei para ele, eu gosto desse nome. Qual foi o primeiro mártir do cristianismo? Estevão, cabra bom Estevão, né? Qual era o ministério de Estevão na igreja? Diácono foi o nome que inventaram depois. Tá? Mas o que ele fazia na igreja? Dava comida para as viúvas pobres. O primeiro mártir da fé, que viu a glória de Deus, que viu os anjos, que liberou perdão para aqueles que o apedrejavam, será que ele tinha uma certa comunhão com Deus? Tinha, né? Ele tinha uma intimidade profunda com Deus, mas o trabalho dele na igreja era dar comida para as viúvas pobres, era serviço. E vamos lá então, vocês devem conhecer o texto de Atos 6. A fé crescia, a igreja aumentava, aí teve murmuração dos crentes, já começou naquela época, né? As viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição do pão. Aí os gregos murmuraram contra os hebreus. Ah, você quer? As nossas viúvas não comem? Gente, lembra só, não tinha INSS, tá? Quando a mulher ficava viúva, ela estava velha e ela não tinha mais força para trabalhar. Ela ia viver do quê? Ela ia comer o quê? Então a igreja, que entende o caráter de Deus, né, foi ministrar as necessidades físicas dessas viúvas. Hoje, mesmo com o INSS, não mudou muita coisa não, tá, gente? O que aconteceu? Não estava sendo distribuído corretamente. Como que a igreja primitiva tratou esse problema, gente?
Isso foi uma questão super importante. Reuniram os apóstolos, não é razoável que deixemos a administração para nos servirmos às mesas, e eu creio que por uma questão de especificidade de tarefas, eles disseram, nós vamos agora formar uma equipe para fazer esse trabalho. E qual que era o pré-requisito para fazer parte da primeira equipe que dava comida para a viúva pobre? Ser cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria e de boa reputação. Gente, cá entre nós, precisa ser cheio do Espírito Santo para dar comida para a viúva pobre? Fala sério, precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação, para dar comida para a viúva pobre? A igreja primitiva achava que precisava. Eles foram escolhidos, Estevão era o líder da equipe, eles foram ungidos pelos apóstolos e enviados para essa tarefa. Você vê isso hoje, gente? Hã? Não. Você vê ungindo, orando para ir evangelizar. Para ir para uma viagem missionária, cujo objetivo é salvar aquelas almas. Mas ungir e enviar para dar comida para a viúva pobre não precisa, porque é inferior. É um trabalho técnico. Estou mentindo, irmãos? Isso é grego. O nosso cristianismo é grego. E não é bíblico. Eram os mesmos pré-requisitos para uma viagem missionária. Para ir lá pregar para os gentios, tinha que ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação. Não havia essa dicotomia. Só que o que aconteceu? O pessoal, com esse teísmo de síntese, isso, na verdade, o dualismo grego, ou a mente grega, é uma heresia do século II. Não é à toa que uma boa parte dos ensinos do Novo Testamento são advertências contra heresias e contra falsos ensinos, porque o pessoal começou a ter, desde cedo, uma chamada obsessão super espiritualizante, que nós carregamos muitas vezes até hoje. A gente quer ser mais espiritual que a Bíblia, mais espiritual do que Jesus. O pessoal estava ficando tão espiritual, que, não sei se vocês conhecem aquele texto, provai os espíritos, se algum espírito procede de Deus, ele confessará que Jesus Cristo veio em carne. Conhece? Isso está em 1 João, se não me engano. O que é isso? Provai os espíritos, se algum espírito procede de Deus, ele confessará que Jesus Cristo veio em carne. O que é isso? É roteiro para entrevistar demônio? Será? Como é que é? Diz aí, Jesus veio em carne ou não veio? Como é que é isso? Não, gente, isso aí é uma advertência contra um falso ensino. O pessoal estava espiritualizando tanto que já estavam dizendo, isso já no final do primeiro século, que se Jesus é Deus, ele não poderia ter encarnado. Tinha um ensino já na igreja negando a encarnação. Por quê? Porque a matéria é má. O corpo humano é mau. O corpo humano não poderia ter abrigado a divindade. E aí que há essa advertência apostólica contra esse ensino. E outras também, lá em Coríntios, quando Paulo fala que os casais não deveriam se abster das relações sexuais, a não ser que fosse por mútuo consentimento, para não deixar o outro em tentação, tal. Por quê? Já tinha uma corrente que achava que a relação sexual dentro do casamento era um ato pecaminoso. Era um ato carnal. Eles queriam ser espirituais demais. E a gente percebe no decorrer da história da igreja, sempre a igreja teve essa tentação de supervalorizar o domínio do espiritual como sagrado e colocar todas as outras áreas da vida, que tem a ver com o mundo físico e com os outros domínios sociais, como profano, como secular. Tá? Com mente grega, não tem transformação social.
com mente grega não tem relevância cultural. A ação social vai ser sempre gancho para evangelismo só, e não o serviço incondicional aos homens em nome de Deus. Se a mente grega não cair, não comece um projeto social. Você vai fazer bobagem. Se o fundamento não for sólido, não construa um prédio em cima. Uma hora vai ruir. Então, qual seria a proposta, né? A visão bíblica que a gente quer passar em termos da integralidade da missão. Uma das bandeiras da reforma, né, do movimento reformado, do movimento protestante, era a vida corandeu. Diga, corandeu. Coran significa perante ou diante. Deus, perante a face de Deus. O que os reformadores ensinaram? Que perceberam essa tendência de termos uma mente grega, né? O povo vivia isso, e eles falaram que a vida toda deve ser vivida diante da face de Deus. O todo da vida é para a glória de Deus. Então, Deus governa sobre a fé, sobre a ciência, sobre a administração, missões, direito, arte, música, teologia, política, evangelismo, ética, razão, tudo é para a glória de Deus. Que a vida cristã deveria ser a vida corandeu. Tá? No século IV, o bispo de Cartago era Eusébio, e Eusébio ele pregava 2 tipos de vida: a vida permitida, a vida perfeita, vida perfeita ele falava, e vida permitida. Para Eusébio, tinha uma classe de pessoas que tinham um chamado superior, que era quem? Eram os sacerdotes, os padres, né? E eram os aristocratas, os reis, que naquela época tinham um chamado divino para governar. E tinha todas as outras pessoas, o artesão, o agricultor, o comerciante, o carpinteiro, todo mundo tinha vida permitida, que Deus permitia esse tipo de vida como um tipo de vida inferior, mas que não era uma vida sagrada e consagrada a Deus. A visão de Eusébio, essa visão dualista, sempre acompanhou a história da igreja, e foi justamente isso que os reformadores tentaram desconstruir ao falar que a vida tem que ser corandeu. Então, você vê isso, né, nos ensinamentos de Lutero, de Calvino, dos reformadores, que todo cristão tem um chamado. Todo cristão tem uma vocação. Como eu falei, pode ser para limpar o chão, para ser gari, para dar um exemplo de algo que não é socialmente muito valorizado. Mas ele pode ser um gari para a glória de Deus. Se é cristão, tem um chamado e tem uma vocação. Então, uma das coisas que a reforma fez foi tentar restaurar essa integralidade de mundo, essa inteireza, né? Ser santo também é ser inteiro, é ser pleno. Essa plenitude de vida que Jesus veio trazer para a gente. A gente não tem como viver essa plenitude com uma vida, com uma espiritualidade fragmentada. Vivemos uma espiritualidade fragmentada, onde a nossa vida é dividida em áreas, né? E esse mesmo dualismo grego, como eu já falei, ele se manifesta de diferentes maneiras. Novos dualismos vão sendo gerados. Então, antes é a dicotomia sagrado-profano. Depois vem a dicotomia fé e obras. E Tiago tenta novamente, é um ensino que tenta desconstruir essa dicotomia. Como ele vai falar que a fé sem obras é morta, elas têm que andar juntas. Então, sagrado, profano, fé e obras, clero e laicato. O que a Bíblia fala sobre o sacerdócio dos crentes? O sacerdócio dos crentes é universal. Todo cristão é um sacerdote. Tá? Não existe casta superior e inferior. Evangelismo e ação social, missões, né, e ação social, são dualismos que vão vindo com base num mesmo fundamento, que é a dicotomia grega sagrado-profano, e que moldou a história do pensamento ocidental. Tá? Vocês acompanharam até aí? Tranquilo?
nós vemos que um dos resultados da reforma foi as comunidades começarem a viver, né, as comunidades de fé começarem a viver essa vida corandeu, aonde começaram a nascer, numa época que tinha só aristocracia e pobreza, e o povão, começaram a surgir nações de classe média. Porque os ofícios e as profissões foram sendo valorizados dentro dessa concepção de vida corandeu, né? E a igreja foi influenciando todos os domínios sociais como resultado dessa visão. Você vê, por exemplo, a história de Calvino. Quando Calvino vai para Genebra, ele, só para citar um exemplo, ele não vai para salvar almas de Genebra, ele vai para reformar Genebra. Ele vai para mudar a história da cidade. As leis são influenciadas, os costumes, o comportamento moral, a corrupção, toca na questão da corrupção. Ele não vai só salvar indivíduos de Genebra, ele vai mudar a história de uma cidade. Então, é outra concepção missiológica baseada numa outra concepção de mundo, de que a vida deve ser vivida corandeu, para a glória de Deus ou diante da face de Deus. O todo da vida é para ser vivido diante da face de Deus. Então, a base bíblica da nossa ação, está em Colossenses 1, 15 a 20, a gente já leu isso, é a redenção de todas as coisas, ou seja, todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, mas todas precisam ser redimidas para a glória de Deus, porque o pecado afetou todas as áreas da vida. Os mesmos reformadores ensinaram o conceito que eu falei ontem de depravação total. Lembram? O que é a depravação total? Todas as áreas da vida foram tocadas pelo pecado, né? Logo, a redenção é para todas as dimensões da vida. E isso deve influenciar o nosso projeto missionário, o nosso projeto missiológico. Tá? Então, Abraham Kuyper disse essa frase: não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá. Não há Dá para dizer um amém aí, bem legal? Amém. Quem foi Abraham Kuyper? Alguém sabe? Já ouviu falar? Não? A gente tem um segundo livro publicado que infelizmente eu não trouxe aqui para vender, porque não tinha lá em casa, e que chama-se Cosmovisão Cristã e Transformação. E um dos capítulos deste livro, quem quiser adquirir pode comprar pela editora Ultimato, tá? Eles entregam em casa. É sobre a vida e obra de Abraham Kuyper. E o que é interessante? Abraham Kuyper, ele era pastor, isso na Holanda, no finalzinho do século XIX, e ele foi chamado a servir com agricultores pobres lá do interior da Holanda. E ele tinha uma vida de gnosticismo evangélico. E ele percebeu, ele viu na vida daqueles agricultores a vida corandeu. Aqueles agricultores plantavam para a glória de Deus, colhiam para a glória de Deus. A atividade deles, o sagrado, não se limitava à esfera ritual. O sagrado ia para a esfera cotidiana da vida. Plantar era um ato de adoração. Colher era um ato de adoração. E Abraham Kuyper teve sua vida profundamente influenciada por esses agricultores. E depois disso ele fundou, sendo pastor, ele fundou um partido político, fundou um jornal. Ele é o fundador da Universidade Livre de Amsterdã, que funciona até hoje, e se tornou o primeiro-ministro da Holanda. Então a gente vê um cristão que atuou em diferentes frentes, diferentes esferas, diferentes domínios sociais, para trazer o senhorio de Cristo. Até hoje, a era Kuyper é reconhecida como a era de ouro da Holanda. É um período de prosperidade, um período de justiça, porque alguém entendeu a vida corandeu. Depois ele se tornou um erudito,
trouxe as palestras lá em Princeton, influenciou Herman Doivert, influenciou Francis Schaeffer, aí é uma genealogia espiritual, né? Que fundou Labrie, que influenciou Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, por exemplo. Não é à toa que Loren Cunningham, que é a Jocum, tem uma universidade, a Universidade das Nações, eu já dei aula lá no Havaí, que tem 7 faculdades, ou áreas de influência. Por quê? A visão é o discipulado da nação. Isso vem de Loren Cunningham, que vem de Francis Schaeffer, que vem de Herman Doivert, que vem de Abraham Kuyper, né? Mas o fundamento é o fundamento bíblico, né? O fundamento da transformação, de que todas as dimensões da vida devem estar debaixo do senhorio de Cristo, certo? Então, estamos compreendendo que o cristianismo é um sistema total de vida e pensamento. A fé cristã, esse é o fundamento da nossa responsabilidade social, vou colocar assim. Será que a responsabilidade social da igreja é como a responsabilidade social do HSBC, do Itaú, esses bancos que fazem projetos sociais? A nossa responsabilidade social é diferente. Ela está na essência da nossa própria missão. Por quê? Porque a fé cristã é um sistema total de vida e pensamento, ou seja, ela tem aplicabilidade em todos os domínios sociais, porque Deus é o Senhor de toda a criação. É isso que faz toda a diferença. A fé cristã é mais do que uma experiência individual, mística, pessoal que você possa ter com Deus. Ela inclui isso. Vocês entenderam essa frase? A fé cristã é mais do que uma experiência individual e mística e subjetiva que você possa ter com Deus. Ela inclui isso, mas ela também é a resposta de Deus para o discipulado das nações. As nossas experiências com Deus são muito importantes, nós devemos ter essas experiências, nós precisamos experimentar Deus, a presença de Deus, o cuidado, a vida de Deus em nós, mas a fé não se resume a isso. A fé é a resposta de Deus para a transformação de nações, ou seja, o nosso projeto transformador não é só apenas levar indivíduos a conhecerem a Deus e terem experiências místicas e subjetivas. Será que se toda a favela se convertesse, vou usar esse termo favela, né? Se toda a favela se convertesse, ela seria transformada? Automaticamente? Levar indivíduos a ter experiências místicas com Deus e subjetivas, necessariamente traz o discipulado da nação ou da comunidade? Não. E nós temos provas disso. E ontem eu citei alguns exemplos, né? Algumas das comunidades onde mais tem igreja são as mais pobres e violentas. O que transforma é a aplicação da verdade de Deus nos diferentes domínios sociais. É isso que transforma. Ou seja, a fé cristã entendida e aplicada como um sistema total de vida e de pensamento, que tem aplicação em todas as áreas da vida. Aquelas áreas que nós falamos lá no slide anterior, na ciência, nas artes, no direito, na economia, na política, na educação. É a aplicação da cosmovisão cristã, da verdade de Deus, na vida social, nos diferentes domínios sociais, que transforma uma realidade social. E não apenas experiências místicas individuais, embora essas experiências também façam parte do agir de Deus e sejam importantes. Isso está claro, gente? Então são modelos diferentes de transformação comunitária. Tem um modelo apenas da salvação individual e tem um modelo holístico, o modelo da cosmovisão cristã, o modelo da transformação. Tá? E a gente, historicamente, a gente vê, né? O que se prova como um modelo que funciona e o que se prova como um modelo que não funciona. Certo? Falar hoje de transformação, isso aí dá ibope, isso é bonito falar.
Todo mundo fala de transformação, não sei o quê, mas existem muitos paradigmas diferentes de transformação, né? Existem paradigmas a partir de uma visão cristã de mundo, que é um modelo mais denso, bíblico, e tem modelos, tem até gente indo para a favela repreender espírito de miséria. Sai espírito de miséria e acha que a favela vai ser transformada por causa disso, né? E não tem nenhum tipo de ensino da verdade para ser aplicado ali, transformando aquela realidade. O que aconteceu? Fé cristã, sistema total de vida e pensamento. Historicamente, sempre, principalmente os países que receberam os ensinos da reforma, eles tinham essa visão, e tanto que o cristianismo influenciou muitas áreas da vida, inclusive na dimensão da formação dos próprios estados, os estados nacionais que existem hoje, né? O equilíbrio de poderes, o poder legislativo, executivo, judiciário, o sistema republicano, tudo isso teve influência direta da visão cristã de mundo, né? A própria ideia de educação como política pública, aquela ideia, toda criança na escola, né? Hoje é uma política pública. Isso começou com as igrejas, não sei se você sabia disso. A partir de um conceito de sacerdócio universal dos crentes. Espera aí, se todo cristão é um sacerdote, todo cristão tem que conhecer a Bíblia. E para todo cristão conhecer a Bíblia, tem que saber ler e escrever. Começaram a surgir as primeiras escolas. Geralmente eram os mosteiros, né? Que tinham as suas escolas, numa época em que só clero e aristocracia tinham acesso à educação. Essa noção de que educação é para todos é uma noção cristã. Então a gente vê que, historicamente, sempre, né, a fé cristã ela ia influenciando a cultura, a nação, né, e existem inúmeros exemplos disso, a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, depois coisa já do século XX. O que aconteceu? No século XIX, mais ou menos, segunda metade do século XIX, a fé cristã sofreu um duro ataque. O que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos? Segunda metade do século XIX, 1865, por exemplo, foi o ano do lançamento do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Foi a época também do nascimento da psicologia, da sociologia, das ciências sociais. E a fé cristã foi duramente atacada nessa época. Havia o dogma, né, era muito forte, ainda é hoje, aquele dogma da autonomia da razão humana, em que se dizia que a razão humana era capaz de acessar a verdade por si só. E começou a entrar um humanismo influenciando muito no mundo ocidental. E os cristãos, os líderes cristãos daquela época, não estavam prontos para debater esse assunto. Eles não conseguiam debater no campo das ideias. Então, o que eles fizeram? Não pense não, só creia. Não tem que pensar muito não, só tem que crer. E a igreja começou a reduzir o seu escopo de influência. A igreja que tinha universidades, ela fez o quê? Começou a abrir institutos teológicos apenas. Nós vamos cuidar da teologia. E teve um movimento nos Estados Unidos, que era um movimento bom no início, chamava The Fundamentals, que era voltar aos fundamentos, em que eles diziam que o fundamento mesmo, a gente existe, a igreja existe para evangelizar, para salvar almas, a gente cuida do espiritual. Então foi um retorno à mente, o quê? Grega, gnóstica. O movimento de fundamental gerou a palavra hoje fundamentalismo. O que é alguém fundamentalista? Hoje é uma palavra feia, né? É usado muito por fundamentalismo islâmico e tal. Alguém muito atento, né, alguém radical, um religioso radical, né, que tem uma visão estreita, intolerante e tal. Mas a ideia do movimento fundamentalista era isso, era dizer que a nossa missão é salvar as almas.
É evangelizar, é povoar o céu, a gente cuida do espiritual, o mundo é ruim, o mundo jaz no maligno, só vai piorar mesmo, não tem jeito, vai acabar em pizza, já ouviram isso? Não adianta, o mundo jaz no maligno, não, só vai piorar, a Bíblia diz que só vai piorar, não tem que mexer, não tem jeito não. Qual que é o problema? Foi justamente esse movimento e essa parcela da igreja norte-americana e europeia que veio como missionária para o Brasil. Nós herdamos isso. O nosso projeto de missão, a nossa visão é grega. Sempre teve o remanescente, né, que são as pessoas que, por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar em Martin Luther King. Ele era pastor e ele defendeu o movimento, ele era do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, ele defendia a igualdade para os negros, para os brancos, enfim, tem o famoso discurso, né, eu tenho um sonho e tal. Então sempre teve uma tradição que permaneceu fiel, lutando pelo direito, pela justiça, mas não foi a tradição predominante que veio para nós como missionários, e glória a Deus para os missionários que vieram, com certeza. Mas a gente herdou um pouco dessa visão, um pouco não, muito dessa visão dicotômica. Por isso que a igreja brasileira não tem uma tradição de luta social. Ou temos? Nós não temos uma tradição de denúncia profética. Nós não temos uma tradição de luta pelo direito. A gente vai indo, salvando almas. Vai indo com status quo, aliando-se com quem está no poder. Quando teve uma ditadura, foram mínimos os setores da igreja que levantaram a voz contra isso. Então nós somos uma igreja sem denúncia profética. A gente está bem ocupado salvando almas. É isso que a gente faz. Povoa o céu. E aí não sabe por que o Brasil não é transformado. Aí culpa a classe política. Né? A bancada evangélica está lá. Eles representam o que a igreja pensa, o que a igreja faz. Eles somente transferem, reproduzem aquilo que eles aprenderam. Então é isso que a gente quer mudar. A gente quer ajudar a formar uma geração diferente aqui no Brasil. Amém? Porque eu tenho percebido que os jovens crentes que pensam, né? Não vão mais querer um modelo de espiritualidade fragmentado. Eles vão querer viver em plenitude. Eles vão querer uma teologia vocacional. Eles vão querer entender a vocação deles. Eles vão querer entender o papel deles no reino de Deus. Eles vão fazer denúncia profética. Eles querem um país melhor. Eles não vão ficar esperando o céu, não. Tá? Demora muito para chegar. Eles vão querer ter uma inserção. E é com esses jovens que a gente tem falado e tem despertado uma nova igreja. Uma igreja que faz ação social. Não como desencargo de consciência, mas como essência da sua missão. Tá? O que é a teologia da missão integral latino-americana? Ontem eu falei um pouquinho. É justamente uma reação da América Latina contra esse modelo de teologia fundamentalista norte-americana. Focada no indivíduo, é o indivíduo, é a experiência dele e quanto Deus abençoa ele. A categoria indivíduo não existe na Bíblia. Categoria indivíduo é uma categoria moderna. Esse individualismo não é bíblico. A fé cristã é uma fé comunitária. Pai nosso que estás no céu, pão nosso de cada dia. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. O batismo é uma manifestação pública de algo que aconteceu dentro de mim. Alguém aqui se auto-batiza? Eu vou me auto-batizar, bota lá a cabeça e levanta. Bom, agora estou batizado. Não. É um testemunho público de algo que aconteceu em você. A fé cristã é fé comunitária. O indivíduo, essa bênção sobre o indivíduo, isso é muito americano, isso é muito ocidental, isso não é bíblico. E não dá para eu ir salvar o indivíduo apenas, e a alma desse indivíduo, num contexto de miséria, pobreza e violência. Então a teologia precisava trazer respostas.
A teologia traz respostas às perguntas que o povo faz. E aí nasceu na América Latina a teologia da missão integral. René Padilha, Samuel Escobar e outros que vão justamente tentar trabalhar um modelo teológico diferenciado, porque esse modelo fundamentalista não dá conta da nossa realidade. Dá para ir na favela, orar, salvar uma alminha e ir embora? Não dá. A vida requer mais da gente. Tá? Mas, na verdade, a teologia da missão integral, ela tem o seu contexto histórico, latino-americano, numa época de ditaduras, mas, na verdade, esses conceitos são neotestamentários. Tá? E já vinham desde a Reforma Protestante, muitas vezes por um viés culturalmente diferente, um jargão diferente, mas o que se advoga é o senhorio cósmico de Cristo sobre todas as dimensões da vida, é a mesma coisa. Tá? Que teria uma aplicabilidade muito maior no contexto como o nosso. Certo? Gente, tem alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Vocês estão entendendo? Está dando um nó na cabeça ou não? Está tranquilo? Vamos lá. Alguma pergunta? Vocês concordam com o que eu falei? Está achando esquisito? Não sei. Então, deixa eu ler um texto aqui para vocês. Esse texto é um texto muito conhecido, esse texto da Fé e Obras de Tiago, né? Mas eu vou, como esse vocês já conhecem, é muito conhecido, eu vou ler um outro aqui, que complementa isso. Aqui, ó. Em Lucas 24, a gente vê Jesus aparecendo para os seus discípulos no caminho de Emaús. E é muito interessante porque Jesus aqui já tinha morrido e ressuscitado. Ele já tinha cumprido o ministério dele na terra. E ele aparece para os seus discípulos, né? Eles estão tristes e tal. Ele fala: o que está acontecendo com vocês? O que vocês estão tão preocupados? E os discípulos falam: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus pergunta: o que aconteceu em Jerusalém? E aí um deles, cujo nome era Cleopas, respondeu dizendo, né? Perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, quando o discípulo deu um resumão de quem Jesus é, ele falou, interessantíssimo isso, Jesus, profeta, interessante, porque o profeta é um dos 5 dons ministeriais de Efésios. Né? Lá vai falar de evangelista, de profeta, de mestre, de apóstolo e de pastor. Mas aqui o discípulo resumiu Jesus como profeta, por quê? A gente vai falar sobre isso. Tá? Poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. A pergunta é, então, como deveria a igreja ser reconhecida? Jesus foi reconhecido assim, profeta, poderoso em obras e palavras. Como deveria a igreja ser reconhecida? Profeta, uma igreja profeta, ou com a dimensão profética, poderosa em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Né? Então a gente vê que Fé e Obras de Tiago, esse texto de Lucas, a demonstração tem que acompanhar a proclamação, e a proclamação acompanhar a demonstração.
é parte de todo, e não essa visão dicotômica. Historicamente, boas obras, serviço social, era coisa de espírita, e no Brasil é coisa espírita e católico. Né? Crente não mexe com esse negócio. Nós adoramos Efésios 2, 8 e 9. Vocês sabem de cor, quer ver? Porque pela graça sois salvos mediante a... Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A gente adora esse texto, né? Salvação é pela graça mediante a fé, não é obra, não tem que mexer com obra. Então vamos ler um versículozinho a mais só, Efésios 2:10. Não é nem a Bíblia toda não, só um versículo a mais. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a gente vê que boas obras na Bíblia, para o cristão, não é uma questão de salvação. Glória a Deus, né? Senão estava todo mundo condenado, né? Mas é uma questão de vocação. É a evidência da minha salvação. Eu não posso deixar de fazer aquilo para o qual eu fui criado. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu nasci para isso, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse termo, somos feitura dele, feitura no grego é poema, poesia. Não sei se vocês sabiam disso. É exatamente a mesma palavra. Nós somos um poema de Deus, um poema que Deus está escrevendo, fomos criados nele para manifestar boas obras como evidência e resultado da nossa salvação. Então não tem como, as boas obras têm que ser parte da igreja. Elas têm que nos acompanhar. E não tem, não como salvação, mas como resultado da nossa vocação. Do quê? Isso aí. Legal. O evangélico, ele não é temeroso dos fatos, porque, como eu falei, se a fé realmente é verdade, ela não tem medo da inquirição. E, tradicionalmente, na história do evangelho reformado, eu diria, né, da visão cristã reformada, é de denúncia, é de questionamento, né? É parte da nossa herança. Ou seja, ser cristão não é ser vaquinha de presépio. É o contrário. É justamente o contrário. E a gente recebeu muito dessa herança, né, de eu estou pecando, se eu questionar, se eu quiser entender mais. Lógico, existe uma argumentação racional, vamos dizer assim, caída, pecaminosa, né? E existe uma racionalidade redimida. Mas o pensar, né, o inquirir, a própria busca do conhecimento científico, isso aí é muito cristão. Deus é o Senhor da criação, Ele ama a criação, Ele nos deu mente, capacidade para construir um mundo com Ele como co-criadores. Então, o método de estudo científico, método indutivo, né, de busca do conhecimento da verdade, na verdade, ele começou com o método de estudo bíblico. Eu nunca vou esquecer, eu fiz mestrado, quando eu fiz mestrado, eu sou mestre em antropologia. Imagina o que eu já não tive que enfrentar nessa vida, né? Antropologia social. E eu li os textos e tal, e a minha professora ateia, eu vi cada ataque à fé cristã lá, e ela dizia, Maurício, você interpreta bem o texto, porque você está acostumado com exegese bíblica. Você aprendeu na Bíblia a interpretar os textos. E você vê de fato que o conhecimento bíblico, a busca da exegese, do conhecimento da hermenêutica bíblica, influenciaram a construção das ciências. Então, o cristão,
ele quer descobrir, ele quer conhecer, ele gera tecnologia para o bem de uma sociedade. Mas a gente perdeu isso, a gente mistificou. A gente transferiu a solução dos problemas para a esfera ritual. No mundo da política, por exemplo, eu mexo com formação, não com política partidária, mas eu mexo com conscientização política das igrejas. Tá? O meu trabalho é esse também. Eu defendo a participação dos cristãos na arena da política, né? Não uma ideologia, um partido, mas que os cristãos devem influenciar. E no mundo da política, ao invés de a gente pensar que a aplicação da verdade cristã na esfera política vai transformar uma realidade e tal, a gente transfere os problemas para a esfera ritual. Tipo, enterra uma Bíblia na Praça dos Três Poderes, né? E acha que o Brasil vai mudar. Ou repreende o principado da Aparecida. Gente, isso é mágica. Isso é mágica. O que muda é aplicar a verdade na esfera, nos domínios sociais. Tá? A verdade precisa ser aplicada, precisa ser vivida. Tá? O que mais? Algum outro? Tá, isso aí é uma aula de 2 horas, que eu não vou poder passar aqui, vão fazer o curso lá em Curitiba, tá? Que é os tipos de ajuda. Muito boa a sua colocação. Para cada situação, numa situação emergencial, eu tenho um tipo de ajuda, tenho um processo. Aqui a distribuição de alimento, de comida, isso é pertinente numa situação emergencial. Cessado o problema, eu tenho que cessar a ajuda. Senão eu vou gerar paternalismo, vou gerar acomodação, vou ferir a dignidade daquelas pessoas. Qual que é o problema? Você tem toda a razão. A igreja tem uma tendência a fazer projetos sociais e ficar aqui, nesse primeiro nível somente. Porque é bonito, é gostoso, eu dei, eu ajudei. Né? Me sinto bem. Só que a ajuda cristã, ela não é para a gente se sentir bem, é para que o outro se aproxime do plano de Deus para ele. A ajuda espírita é a salvação do espírita. Mas a ajuda cristã não. Ela é para que o outro viva o tudo de Deus para ele. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano, né? Estava lá o homem caído à beira do caminho, passou o sacerdote, passou o levita e veio o bom samaritano e ajudou o homem que tinha sido assaltado. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi lá, pediu herança, torrou, pecou, gastou, estava lá pobre, miserável, comendo comida de porcos. Aí ele se arrependeu e voltou para o pai. Muito bem. Um recebeu ajuda.
o outro não recebeu ajuda, ele precisou cair em si, diz a Bíblia. O que aconteceria se você fosse lá, dar uma cesta básica para o filho pródigo, um pouquinho antes dele se arrepender dos seus pecados? O cara está lá comendo a comida dos porcos, pecou, torrou dinheiro, aí você fica com dó dele, vai lá dar uma cesta básica. O que você estaria fazendo? Atrapalhando Deus. Atrapalhando o que Deus queria fazer na vida dele. Ele precisava se arrepender, cair em si e voltar para o Pai. Sabia que tem projeto social que está atrapalhando Deus? Está atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. A ação cristã, ela tem que ser apropriada com a necessidade. Isso envolve relacionamento, conhecimento, estar junto das pessoas. A ação social cristã é relacional. Ela não é uma estatística, porque Deus é uma pessoa. Deus se relaciona conosco, então você tem que se envolver com as pessoas. Então aqui estão 3 diferentes níveis de ajuda, e aqui ajudando as pessoas a agirem em seu próprio favor, que é o desenvolvimento e a transformação. Não é assistência, não é eu faço para alguém, é eu faço com alguém. E é isso que o Brasil precisa. É isso que Ipatinga precisa, é isso que o projeto lá, como é que é o nome? Projeto de Deus? Precisa. Não é você fazer para os outros, porque isso cansa, vai cansar. É fazer com os outros. Né? E aqui, agora veja, o processo é diferente. Aqui é avaliação, levantamento de suprimentos e distribuição. Eu pego a comida e eu dou. Eu pego o sapato e eu dou. Aqui não, aqui é muito mais complexo. Aqui envolve detecção de necessidades, interação, facilitação, envolvimento da comunidade. E aqui o meu resultado é outro. É fortalecimento, é transformação, é autossuficiência. E tem ainda um 4º nível de atuação social. Porque aqui é mais ou menos aquela frase, né? Aquele ditado, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas aí alguém um dia perguntou assim, tudo bem, não basta dar um peixe, tem que ensinar a pescar, mas de quem que é o rio? De quem que é o rio? E se o dono do rio não deixar o pessoal pescar lá? O que adianta você dar uma formação para um jovem e ele não vai ter oportunidade? E aí tem um 4º nível ainda, que é a transformação das estruturas de poder que causam pobreza e opressão, que a gente chama de advocacy, incidência em políticas públicas, que é atuar no nível estrutural da sociedade, que é a participação dos cristãos nas grandes arenas, né, de defesa de direitos, na arena política, na denúncia de injustiças e tal. Então são 4 níveis de ação social. Tá? Aqui a igreja tem uma tendência a ficar só nesse primeiro aqui. Projetos muito bem intencionados, mas que na verdade, gente, é mais para servir a própria igreja. Não é para transformar. Não é para emancipar. Não muda a realidade. Só gasta recurso. Tinha que fechar. Tinha que fechar. Tá? Então, isso tudo a gente ensina lá em Curitiba, o pessoal vai fazer o curso, tá? A gente vai com mais profundidade, quem quiser saber mais sobre essa área. O que mais, gente? É bom que vocês fazendo as perguntas, eu vou colocando os assuntos de acordo com o interesse de vocês aí, que nem eu fiz agora, senão fico aqui falando sozinho. Sim. Isso. O Rio de Paz. E assim, mas você falou essa questão desse trabalho que você faz, essa consciência política, e assim, a gente que se conhece, que está por dentro, sabe como ela precisa ser redimida. Mas essa redenção desse sistema político, nós não, é complicado porque vocês, sabendo do sistema, Deus não tem esperança. tá. Mas assim, todo livro, qualquer mudança que a gente possa fazer, tem que ter um líder. Né? E eu só acredito que esse líder não vai se corromper se for em nome de Jesus.
Pena que eu não tenho mais tempo aqui. Dá para falar muita coisa sobre isso também. Tá? Esse também é um estudo de umas 2 horas sobre o papel da igreja na incidência em políticas públicas. A gente chama isso de advocacy, é um termo da língua inglesa, ou incidência em políticas públicas, como tarefa da igreja. O que o Antônio Carlos Costa faz, eu sou fã dele, ele é parceiro, é amigo, né? É uma das dimensões do advocacy, que é a dimensão de campanhas e de mobilização de mídia. Tá? Então, quando ele bota lá 500 cruzes na areia de Copacabana, isso é uma parte do trabalho de advocacy, mas o advocacy é muito mais que isso. Participação nos conselhos municipais. Todas as políticas públicas de Ipatinga, não sei se vocês sabem, tem conselhos municipais. E metade dos conselhos são da sociedade civil. Sabia disso? A sociedade civil pode estar lá monitorando, fiscalizando o dinheiro público, é ela que aprova o orçamento. Vocês podem estar lá se vocês quiserem. Então, a legislação brasileira permite a participação social. Os crentes é que não ocupam os espaços. Tá? Então, tem participação em conselhos, tem campanhas, tem várias dimensões do que seria o trabalho de advocacy, isso é legítimo. Muito bem. A gente usa o termo domínios sociais, alguns usam o termo esferas de soberania, a Jocum usa o termo áreas de influência, que são as diversas áreas da vida social que o próprio Deus criou. Então a gente vai ter lá a arte, a educação, a ciência, a política, o direito, a economia, a família, a igreja. Tá. Tudo isso são domínios sociais. Cada um desses domínios sociais tem as suas próprias leis que os governam desde a criação. A política é um desses domínios sociais. Tá? Todos os domínios sociais estão ali, foram corrompidos. Não foi só a política que foi corrompida. A arte, a educação, a saúde, a família, até mesmo a esfera pística, que é do grego pistos, que é a esfera da fé, dos ministérios. Também precisa ser redimida. Tá. Como a política é a esfera do poder, das relações de poder, essa corrupção ela tem amplitude maior, ela tem consequências maiores, mas ela é como qualquer outro domínio social. Ela está corrompida pelo pecado. Então, historicamente, tem 3 visões, três diferentes concepções cristãs da relação que a igreja e o povo de Deus têm com a arena da política. A primeira é de que a política, o domínio da política e o reino de Deus são esferas antagônicas e que não há compatibilidade entre elas. Reino de Deus não tem nada a ver com política. A segunda é de que o reino de Deus e o domínio da política são esferas importantes, ambas justapostas. Né? Uma não interfere na outra. A política é importante, tem as suas próprias leis e tal, o reino de Deus não entra, são justapostas. E tem uma terceira, que vai dizer que o reino de Deus tem que penetrar o domínio da política, transformando. Qual dessas 3 vocês abraçam? Qual? A terceira. Quem mais? E o Maurício, às vezes assim, familiar, amigos, aí sempre fica assim, se eu ver um pastor candidato a presidente, aí eu não voto nele. Não tem jeito, não tem como uma ação salvar eu fico pelo contrário, eu vejo que a igreja, realmente entrasse lá dentro, de verdade, não deixar de corromper. Então, deixa eu pegar carona no que ela está falando. Acreditar que um domínio social está tão corrompido a ponto de que ele não pode ser redimido, não é negar o sacrifício de Cristo para aquela área? Não seria negar a eficácia e o poder da cruz? É sério isso, né? Então, eu entendo,
isso que você fala é muito pertinente. Essas 3 visões estão na história da igreja, estão na igreja hoje. Não posso entrar na política, vou me contaminar. Tem esse pessoal. E tem pessoal que diz que tem que entrar para transformar. Então, lógico que eu creio também no terceiro, tá? Mas aí tem todo um estudo também de 2 horas sobre isso, que é o como então se inserir. Por quê? Fale. São 2 reinos justapostos. A primeira é a alienação, o terceiro é a influência. O segundo não interfere com o outro. A política é importante, é de Deus, mas ela caminha de maneira paralela ao reino de Deus. O reino de Deus não tem ligação direta, né? Bom, agora tem um problema. Como que deve ser essa influência? E aí tem muitas maneiras de você propor a influência na arena da política. Tem uma visão, tem 3 grandes pecados que os evangélicos cometem ao se envolver com política. O primeiro deles é o messianismo. Acreditar que botar o crente lá, ele vai resolver todos os nossos problemas. Aí eu cito 2 exemplos históricos, Guatemala e Zâmbia. Guatemala foi o primeiro país da América Latina a ter um presidente evangélico. Foi o pior governo da história da Guatemala. Ele fez tudo que está no script. A Guatemala do Senhor Jesus, entregou a Guatemala para Cristo, botou a chave da Guatemala na mão dos pastores, toda essa oração pela Guatemala e tal. Zâmbia, mesma coisa, o cara era pastor. Só que o messianismo diz que esses caras vêm para nos salvar, quando a visão cristã deveria ser, nós precisamos fiscalizá-los. Porque eles são pecadores também. Então eles não foram fiscalizados pela própria igreja e se corromperam. Messianismo, triunfalismo é o outro pecado. Qual é o pecado do triunfalismo? Que se só botar crente lá, automaticamente a bênção de Deus virá. Tem que botar crente lá, porque aí Deus vai abençoar o país ou a cidade. Isso está totalmente, completamente... A história mostra que isso é um absurdo. Que alguns dos piores prefeitos também desse país são evangélicos. E tem um terceiro pecado, que é o corporativismo, que é, vamos para a política para defender os nossos interesses. E não para fazer a justiça do reino de Deus. Então, modelos denominacionais, denominações que vão se aglutinando para eleger pessoas em esferas de poder, mas que não estão interessados no bem da coletividade, que a justiça do reino de Deus venha. Estão interessados em defender os interesses dela. Então, isso também é outro erro. Então, não é só ir para a política, eu tenho que saber como ir. Outro erro que acontece é o seguinte, é em não entender, precisamos entender que a esfera da política, nós chamamos a esfera jurídica, a esfera do Estado, dos partidos, dos movimentos de pressão, é uma esfera, é um domínio social diferente da esfera pística, que é a esfera da fé. Então não é porque o cara é um excelente pastor, pelo contrário, que ele será um bom político. É isso que tem que tomar cuidado. A igreja precisa reconhecer os vocacionados dela para a área da política. Assim como não é porque o cara é um bom pastor, que ele vai ser um bom artista, ele vai tocar bem por causa disso. É a esfera da arte, a esfera estética. É a mesma coisa para a política, tem que ter chamado para aquela área. É um outro domínio social, uma maneira diferente de ver o mundo. Às vezes o cara é um ótimo pastor, mas vai ser um mau político. Porque são esferas vocacionais diferentes. Então, essa questão do corporativismo é muito importante, porque... Política é vocação? Vocação. Vocação. Assim como o artista, assim como o educador, todos os domínios sociais são vocações específicas. E a igreja deveria estar fazendo o quê? Formando, empoderando os seus vocacionados para fazerem diferença naquele domínio social. Tá? E a esfera da política,
Cada domínio social isso aqui não é uma aula de domínios sociais, seria uma outra aula. Mas cada domínio social tem o elemento do caráter de Deus que diz respeito àquela área. Então, a esfera pística é a esfera da fé, a esfera estética é a esfera da beleza, a esfera da família, a esfera ética é a esfera do amor, a esfera da política é a esfera da justiça. Não é a da fé. Se eu sou um político cristão, eu estou lá para fazer justiça e não para impor a minha fé. Esse entendimento livraria a gente de muita confusão. Então eu tenho que defender o direito, eu tenho que defender o que é certo, o que é justo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham justo um casal homoafetivo? Eles passaram uma vida juntos. Construíram uma vida juntos e um patrimônio juntos. Lá no final da velhice, um deles morre. Vocês acham justo ou injusto que o outro tenha direito à herança? Você pode não concordar com a conduta sexual. Mas na esfera da política, você tem que defender o que é justo. Você não está ali para impor a sua fé. Entenderam? Como pastor, eu posso denunciar o pecado da moralidade sexual, enfim, a partir de uma visão cristã de mundo. Mas como político, eu tenho que defender o interesse desse homossexual. Entenderam a diferença? São domínios sociais diferentes, cada qual com a sua maneira de funcionar. A esfera da política é a esfera da justiça, não é a esfera da fé. Historicamente, quem sempre defendeu o Estado laico foram os cristãos. A bandeira do Estado laico é uma bandeira do cristianismo. Por quê? Porque o Estado sendo laico, haveria liberdade de pregação. Quais são os estados que não permitem a pregação da fé? Os estados islâmicos, onde o Estado não é laico. Só que se vale Estado laico para preservar a liberdade de pregação, também tem que valer o Estado laico para defender a justiça para todos. Eu não vou lá para impor a minha fé. A fé, o crescimento da fé vem pela via da evangelização e do serviço, não pela via do poder. Então não é só entrar na política, é saber entrar na política. Legal? Não, legal. Isso aí valeria um debate maior também, a gente vê o que fala.
Historicamente somos muito omissos, sem dúvida, é isso que a gente está querendo mudar, né? Eu queria fazer alguns anúncios aí, a gente já vai ter que caminhar para encerrar, eu estou voltando hoje à noite mesmo para casa, eu queria passar 2 vídeos breves para vocês. Primeiro é dizer o seguinte, eu sou o diretor executivo do CAD, aqui está o nosso site, e a gente tem trabalhado nisso, tem despertado consciência da igreja. Fomos a única organização evangélica indicada para compor o CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. Nós íamos nos assentar lá com o ministro do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, fiscalização das verbas, Bolsa Família, ajudar a definir as diretrizes. E, infelizmente, nós perdemos por 1 voto, porque nenhum evangélico foi lá votar, né? Então, foram eleitas as organizações católicas e uma espírita, se eu não me engano. Mas eu tenho feito um trabalho de mobilização dos evangélicos, das igrejas, para a influência na arena da política. E esse trabalho eu faço, não como eu falei, não como política partidária, mas como uma forma de expandir o reino de Deus. Esse trabalho que eu faço pela Aliança Evangélica, tá? Que eu queria divulgar esse trabalho para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no site, aliançaevangelica.org.br, que é uma expressão da igreja que está se unindo, né, para representar o mundo evangélico. Hoje ela falou da Igreja Católica, né, um excelente resgate que ela traz. Por quê? Hoje, se a CNBB fala alguma coisa, todo mundo tem que respeitar, inclusive o Estado. E quem fala pelos evangélicos? Não tem. Nós estamos totalmente fragmentados, né? Então, a ideia da Aliança Evangélica é aglutinar, é uma proposta de unidade da igreja evangélica. Não conheça a Aliança. Se você entrar no site da Aliança, lá tem uma cartilha, as cartilhas acho que já foram distribuídas. Ontem eu trouxe 5, não tem aí não, né, Ariana, mais? Eu acho que não. Mas tem aí para mostrar para o pessoal? Não? Tem uma cartilha que dá para fazer download gratuito, chamada Evangélicos e Participação Social. Evangélicos e Transformação Social. Tá? Que fala, tem um fundamento bíblico e fala a história dos evangélicos nessa arena da transformação social e política. Tá? É uma cartilha que pode ser usada em escola bíblica dominical, nos projetos sociais, nas igrejas. Está aqui, ó. Eu só tenho essas 2, mas você pode fazer download gratuito. Obrigado, Ariana. No site da Aliança Evangélica. Fortaleça o trabalho da Aliança, que nós estamos aí numa luta muito grande, né, para ter essa voz de unidade em torno dessa temática. E eu vou lançar uma segunda cartilha nos próximos 3 meses, que vai ser Como Minha Igreja Pode Influenciar Políticas Públicas no Meu Município. Onde a gente vai apontar caminhos práticos, né, de como que a igreja pode fazer esse trabalho. Então, eu queria pedir para vocês, né, conhecerem o trabalho da Aliança. Tá? O trabalho do CAD, nós temos 2 eventos que talvez possam interessar para vocês. Nós temos uma conferência anual, que é um final de semana, onde a gente discute essas temáticas da ação social cristã e procura trazer pessoas de referência, né, nas diversas áreas. Esse ano vai ser em Salvador, essa conferência, de 17 a 19 de abril. As inscrições estão abertas lá no site, é para quem quer, mais mobilização, reflexão e tal. E tem o curso, né, que é o SEDEC, Seminário de Desenvolvimento Comunitário, que aí já é um curso mesmo de formação para empreendedores sociais cristãos. Esse curso é um curso de 8 dias, é um intensivão, tem uma parte prática que é muito legal, é 1 dia de serviço comunitário que o pessoal faz. Tem a parte bíblica e tem a parte instrumental, que é aula sobre diagnóstico comunitário, sobre elaboração de projetos. Esse curso o próximo curso vai ser de 10 a 18 de julho, lá mesmo na sede do CAD. As inscrições já estão abertas no nosso site, a turma costuma lotar, não pode demorar muito para fazer as inscrições. Se alguém tiver interesse de saber um pouco mais, porque aqui eu dei uma pincelada, né, em várias coisas, né, lá a gente aprofunda. Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, vale a pena fazer o curso de 8 dias com a gente lá em Curitiba. Só leva bastante agasalho, tá? Porque faz bastante frio. Alguma outra dúvida, pessoal? Alguma outra questão com relação a isso? Eu vou passar 2 vídeos, então, para vocês, para a gente concluir o nosso tempo aqui. 2 vídeos bem breves.
primeiro deles é o nosso vídeo de apadrinhamento, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. É a história real de duas crianças. Olá, Francisco. Eu estou muito feliz em ter você. De um lugar tão distante do meu, mas que se importou comigo. Esta cartinha eu escrevi sozinho. Estou gostando muito de aprender a ler e escrever. Um jeito que achei de te agradecer foi escrever a minha primeira carta para você. Eu não sabia que uma pessoa que nunca foi conhecida me daria a oportunidade de sonhar, de mudar a minha vida. É muito gostoso poder merendar, conhecer novos coleguinhas. As professoras são muito legais. Papai e mamãe estão felizes quando eles têm um tempinho até enfim abre para eles. Meu pai disse que tinha muito orgulho de mim e minha mãe ficou muito feliz quando a professora disse que eu era a aluna número 1 da sala. Eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu vou ser bailarina e ajudar bastante pessoas. Obrigada, Francisco. Eu desejo muito que esses amiguinhos do bairro logo encontrem alguém como você. Meu nome é Pedro e meu futuro quer começar hoje. Pode acender lá, por favor? Nós começamos um trabalho, um dos nossos projetos lá na Bahia. Nós estamos na Bahia, nós estamos em Camaçari, em Valença, no sul da Bahia, uma comunidade chamada Bolívia, que são 22 mil habitantes, uma área de ocupação, uma invasão, e uma das comunidades mais violentas do Brasil. E nós começamos com apadrinhamento. E deu muito certo. Essa menina, Kessia, é uma história verídica, ela está hoje no Balé Bolshoi de Joinville, teve sua vida completamente transformada pelo projeto. E o Pedro representa as crianças que ainda estão lá também, que vivem da coleta do lixo e outros. Então, cada novo padrinho é uma criança a mais no projeto, que a gente consegue trazer para o projeto. A gente já está com 273 crianças apadrinhadas. A gente quer ter 500 lá participando do projeto. Então, pode ser que algum de vocês tenha interesse de apadrinhar. É uma experiência linda, né? Você poder transformar a vida daquela criança de alguma forma. A criança mesmo vai se corresponder com você, vai falar o que está mudando na vida dela. A gente pede uma quantia simbólica, praticamente simbólica, é R$55 por mês, que a gente complementa e consegue incluir a criança no projeto. Então, se alguém tiver interesse, fala comigo. Eu tenho aqui algumas fichas para padrinhos. E o segundo vídeo que eu quero passar para vocês é mais para a gente... Eu quero glorificar a Deus com isso, né? Porque é uma oportunidade que eu tive e que eu queria trazer para vocês como um exemplo de inserção profética e de denúncia profética, né? Que foi a minha fala lá na reunião da cúpula do G20, para os 20 chefes de Estado dos 20 países mais ricos do mundo, né? Esse encontro acontece todos os anos. Em 2011 ele aconteceu na França, e eu tinha sido convidado para uma reunião preparatória para o encontro do G20,
E eu me lembro que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer lá. Eu falei, bom, no Brasil a gente não tem muita tradição de ficar fazendo denúncia profética, de ficar pegando no pé dos governantes e tal, mas eu vou lá para aprender, né, como é que é. Aí eu fui lá para os Estados Unidos, eles estavam numa reunião lá de preparação, eu estava na época ainda na Visão Mundial, que é uma organização internacional, então eu tinha sido convidado para participar da reunião. E lá eles estavam falando algumas estatísticas interessantes, né, que foram deixando a gente revoltado. Esses 20 chefes de Estado, inclusive a Dilma Rousseff, porque o Brasil é um dos 20 países mais ricos do mundo, o povo é pobre, né, mas o país é rico. Eles detêm nas mãos 90% da riqueza mundial. E se apenas eles cumprissem com a promessa de ajuda humanitária internacional, todo país tem uma cota lá de ajuda humanitária, 1 milhão de pessoas, de crianças deixariam de morrer por ano no mundo. Por causas absolutamente evitáveis, né? É uma diarreia, é água que não é potável e tal. Então, vocês acham que Deus está interessado nisso? Tá, né? E aí a gente foi vendo tudo aquilo, né? 1 milhão de crianças morrendo no mundo, essas pessoas que poderiam estar ajudando, fazendo ajuda humanitária e não estão. Estava acontecendo uma seca na Etiópia, na Eritreia, na Somália, estava morrendo milhares de pessoas todos os anos, né? Todas as semanas, de fome, de desnutrição. E aí a gente foi vendo que a pauta principal da reunião do G20 ia ser a crise da Grécia. Não sei se vocês lembram, a Grécia estava ameaçando deixar a zona do euro. Há 3 anos atrás. Hoje também está, né? Não passou a crise. Né? E a pauta principal da reunião não era a fome na África, que estava matando milhares de pessoas. Era salvar o euro. Vocês ficam contentes com isso ou não? E aí eu me lembro que eles me chamaram para dar um devocional na reunião, e aí Deus me deu uma palavra em Amós. E aí eu apresentei Amós como aquele profeta, todos os profetas fizeram isso, né? Mas o profeta que falou muito sobre justiça social. Vocês vão ver o livro de Amós, ele fala muito sobre isso, Amós fala contra a elite política, a elite econômica e a elite religiosa do seu tempo, né? Contra a elite religiosa ele fala, os cânticos de vocês, eu estou farto disso, eu quero justiça, né? A elite econômica, ele fala, vocês aprisionam o pobre por causa de um par de sandálias. Então, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que vocês construíram. Né? Porque eles tinham um povo que enriquecia em Israel, mas não distribuía riqueza para o pobre. E tinha a elite política também, né? que era corrupta e tal. Então, super contemporâneo. Brasil do século XXI, a mesma coisa. O livro de Amós. Tá? E aí eu dei o texto, né, e eles falaram, Maurício, a gente queria que você fosse também para a reunião lá na França, né? Falei, tudo bem, vocês pagarem minha passagem, eu vou, agora não sei o que eu vou fazer lá, né? Vou assistir, vou aprender e tal. E aí um mês depois eu fui lá para Cannes e cheguei lá, cada poste de Cannes tinha um banner, né? Um novo mundo de novas ideias, a história acontece em Cannes. Chique, né? Aí me botaram num pavilhão lá com 5.000 jornalistas do mundo todo. Do Brasil estava lá o Marcos Uchoa, estava o Globo, SBT, todo mundo cobrindo a reunião do G20. Né? E eles, não deu outra, né? Eles ficaram discutindo a crise na Grécia, como salvar o euro, e o problema da ajuda humanitária internacional, da fome, do pessoal morrendo, não foi tratado. E aí a gente foi se revoltando, né? E eles tinham as conferências de imprensa, cada chefe de Estado falava para a imprensa internacional. Aí eu fui lá ver a Dilma Rousseff, o Barack Obama, o Sarkozy, e aí eles falavam, a imprensa toda ia e tal. Mas ia ter a conferência de imprensa da sociedade civil, que eram as ONGs internacionais que estavam presentes, que elas falariam para a imprensa internacional aquilo que elas estavam achando do evento.
E tinha mais de 80 organizações, né? Essas grandes estavam todas lá. Só 4 ou 5 falariam. Aí eles chamaram, eu estava na Visão Mundial, a Visão Mundial foi escolhida para falar, porque a Visão Mundial está em 17 dos 20 países do G20. E aí tinha uma equipe de umas 20 pessoas da Visão Mundial, tinha a Visão Mundial Austrália, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, todo mundo já acostumado a fazer esse tipo de trabalho, e nós no Brasil, né, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eles reuniram lá, falaram, olha, Maurício, é o seguinte, a gente quer que a fala seja do Brasil. A gente quer que você que vá falar lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa imprensa internacional aqui? Não, é o Brasil que tem autoridade para falar disso. Pensa nos pobres do Brasil, vai defender. Aí eu falei, bom, eles vão me dar um texto para eu ler, né? Aí tranquilo e tal, o jornalista vai escrever. Faltando 1 hora lá para a conferência, eles me chamaram e falaram, ó, Maurício, a gente quer que a sua fala seja espontânea. Porque se você for ler um documento, eles não vão nem prestar atenção. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar em inglês para a imprensa do mundo todo? E aí eu me lembro, aí eles só falaram, olha, a gente só quer que você defenda os pequenos agricultores, porque a gente estava numa campanha em defesa do pequeno agricultor, né? Aí eu fiz umas anotações, aí me tranquei no banheiro do centro de convenções, falei, meu Deus, fui orar, e eu senti muito claro Deus falar comigo, hoje eu quero que você seja Amós para as nações. E eu quero que você seja a voz dos que não têm voz. Só isso. E aí eu lembrei dos pobres que a gente serve lá no CAD, das crianças que estão lá. Lembrei amassando barro, pisando aquele barro há 20 anos atrás e que Deus falou que Ele me levaria. Lembrei de uma palavra profética que eu recebi. No começo lá, que uma pessoa levantou e falou, eu te levarei para falar para lugares que você nem imagina, mas nunca se esqueça de onde você saiu. E eu estava morando em Recife naquela época, e tinha uma família que morava na quadra da minha casa, uma família que morava na rua. E eu falei, eu vou falar em nome deles. Tá? Então eu vou apresentar para vocês a minha fala na cúpula do G20, em Cannes. Bom dia, eu sou Maurício Cunha, diretor de operações da Visão Mundial Brasil. É um prazer estar aqui. Eu moro em Recife, uma cidade no nordeste do Brasil, o lugar mais pobre do Brasil, a região mais pobre do Brasil, e morando lá eu vejo pobreza e fome o tempo todo, até mesmo na mesma quadra onde eu moro. E é um desafio muito grande estar numa cúpula como essa e não ver os problemas das pessoas que nós servimos sendo abordados aqui. Eu também estou responsável por 40 programas de desenvolvimento que estão localizados em algumas das partes mais pobres do Brasil. Nós servimos pessoas que literalmente estão sofrendo muito com pobreza, com fome, violência. É um problema em toda a América Latina. Eu concordo totalmente com a minha colega de El Salvador, que tinha falado sobre isso. E nós representamos aqui 80 agências de desenvolvimento que trabalham em mais de 100 países. E nós tínhamos altas expectativas de que o G20 não apenas realizaria, mas literalmente salvaria as vidas de milhões de pessoas. Todas as noites, 925 milhões de pessoas vão dormir com fome no mundo. Se você pensar o que está acontecendo agora no chifre da África, onde você tem milhares de pessoas morrendo na pior seca dos últimos 60 anos. E nós não vemos as soluções sendo abordadas aqui. Eu acho que é uma vergonha para esses 20 líderes que 200 milhões de crianças estejam desnutridas hoje do mundo. E nós estamos nessa bela e sofisticada cidade de Cannes, e eu temo que essa cúpula será conhecida como uma oportunidade perdida. Ao invés de um novo mundo de novas ideias, nós ainda estamos abordando os problemas do mesmo jeito.
As ações do G20 na volatilidade de preços e no cuidado dos pobres agricultores devem ser baseadas nas necessidades daqueles que mais precisam. As crianças pobres do Brasil, elas não gostam de tragédias gregas, elas não vão ao teatro. Elas estão muito preocupadas em sobreviver. O G20 tem prestado pouca atenção na necessidade dos pequenos agricultores ao redor do mundo, as suas famílias, que nós não devemos esquecer que são eles que provêm a maior parte dos alimentos para o mundo. Então, os líderes do G20 deveriam buscar caminhos de apoiar esses pequenos agricultores e também o problema da volatilidade dos preços agrícolas. Os líderes do G20 devem encontrar maneiras de lutar contra esse problema, os problemas dos pequenos agricultores, que provém o alimento para as pessoas que vivem também nas grandes cidades, as grandes cidades do Brasil, por exemplo, que não têm o recurso, dinheiro para comprar a comida nutritiva. E também nós cremos que o G20 tem uma oportunidade única, porque alguns desses líderes têm um desafio imenso de lutar contra a pobreza dentro dos seus próprios países. E esta deve ser a principal agenda desses líderes. Nós estamos aqui para pressioná-los nessa direção. Nós esperamos que no México, que seria a próxima reunião, de fato a gente possa construir uma nova história, um novo mundo de novas ideias. Obrigado. Então, irmãos, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de ter sido voz profética por 4 minutos para a imprensa internacional. Foi a única fala, não é para me engrandecer, não, é para a glória de Deus, mas foi a única fala aplaudida pelos jornalistas em todas as conferências de imprensa. Tá? E no dia seguinte saiu na imprensa dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, da Austrália, enfim, não saiu nada na imprensa brasileira, nada. Porque, não, o problema é o seguinte, quando eu fui falar lá com o Marcos Uchoa, da Globo, né, falei, olha, vai ter uma conferência de imprensa da sociedade civil, vocês não vão não fazer a cobertura? Ele falou, não, é muito interessante e tal, mas eu quero saber mesmo o que ela tem para dizer. E apontou para a Dilma, né? E enquanto os outros países foram lá valorizar a opinião da sociedade civil, ver o que a sociedade civil estava achando daquele evento, a imprensa brasileira nem foi. Por que nem foi? Porque a opinião da sociedade civil não é importante. E, em parte, a culpa disso é de quem? Da igreja. Uma igreja sem voz profética. Uma igreja que vai indo, povoando o céu, com status quo, mantendo aquele status quo. Então, eu quero glorificar a Deus com esse testemunho e pela oportunidade que eu tive também de estar aqui com vocês e trocando umas ideias com vocês. Deus abençoe, muito obrigado. Podemos encerrar então? Vamos orar, Iana?